Gente, então, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um painel, a mais uma quarta-feira, onde a gente sempre escolhe uma temática, convida um palestrante para a gente bater um papo, né? Abrir esse espaço de diálogo, de troca, de discussão. A gente acredita que isso é muito importante, a gente disseminando esse conhecimento e promovendo espaços de troca. Então, para quem não pôde nos acompanhar na semana passada, a gente teve um painel com a Paula Fabiani, do IDES, para falar sobre transição de carreira. E hoje, então, está disponível no nosso canal do YouTube essa aula, para quem quiser assistir depois. A gente teve uma troca aí super rica. E hoje a gente está com a Manu da UIGNA. Ela é formada em gestão de recursos humanos e hoje vai conversar com a gente sobre burnout, uma temática super importante. A gente tem falado muito sobre burnout, especialmente aí com a pandemia. Então, é uma temática super relevante, muito importante da gente estar aqui discutindo. Então, sem mais delongas, já vou passar aí a palavra para a Manu, para ela se apresentar e ir tocando aqui nosso diálogo. A gente vai fazer nesse modelo, como a gente sempre faz, né, gente? Nesses primeiros 20, 30 minutos, a Manu vai falar um pouco para a gente, né, sobre essa temática e depois a gente abre aí para o diálogo, para as perguntas, e vocês fiquem super à vontade para mandarem perguntas, tanto no chat, quanto abrirem o microfone, a câmera e fazerem aqui ao vivo, que a gente gosta bastante dessa troca. Manu, por favor. Eu vou começar apresentando, que daí eu já... Ah, eu acho que eu não consigo apresentar. Vou te liberar, perdão. Tá. Só um instantinho. Já devia ter feito isso. Pronto. Veja se consegue agora. Aham, deu. Ai, deixa eu só colocar ela um pouquinho pro lado aqui. Ai. Bom, acho que para começar, né, me apresentando, eu estava contando um pouco do meu pequenininho. Eu sou a Manuela, eu sou especialista em gestão de pessoas no terceiro setor. Então, eu tenho uma consultoria de recursos humanos. Eu trabalho na área de recursos humanos há 20 anos e tenho a minha consultoria há 12 anos. O meu público inicialmente era pequenas e médias empresas, pensando que essas empresas não tinham capacidade financeira de contratar um profissional para que estivesse lá, né, o tempo todo, para uma equipe um pouquinho menor. Então, não fazia sentido contratar um profissional de recursos humanos, né, ter esse gasto, mas também era legal a gente olhar para esses colaboradores, para a qualidade de vida, para o bem-estar deles. Com o passar do tempo, eu acabei me envolvendo com o terceiro setor e atuo na área de gestão de pessoas no terceiro setor há 10 anos. Acabei me tornando especialista, né? Então, entendendo sobre voluntariado, sobre todos os tipos de contrato, sobre as isenções, né, de impostos relacionadas a institutos, associações, OCIPs e etc. Eu sou mãe do Arthur, né, que tem 2 anos e 4 meses, que eu estava contando um pouquinho, está numa fase aí desafiadora, né? Eu que trabalho com pessoas, com gestão de pessoas, estou passando, acho que pelo maior desafio, né, de como lidar com uma outra pessoa, que é lidar com esse pequenininho. E sou empreendedora, então tenho a minha consultoria. Bom, como a Thalita falou, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre burnout, né? Então, o que é o burnout, né? Quando a gente fala sobre isso, essa expressão burnout, ela surgiu a primeira vez na década de 70. Então, tinha um psicanalista alemão que ele entendeu, ele foi observando questões relacionadas ao próprio trabalho dele. Ele chegava a atender cerca de 10 a 12 jovens que eram usuários de droga em uma única hora. E depois desse processo, conforme ele foi fazendo isso muitas vezes, ele foi entendendo que ele tinha um esgotamento emocional que estava ligado diretamente a essa carga de trabalho que ele vinha tendo. Então, a primeira vez que surgiu esse termo foi esse psicanalista alemão. Eu não vou falar o nome dele, porque é bem complicado, mas foi a primeira vez que surgiu lá, né, na década de 70. E aí, na década de 80, começo de 90 ali, a gente teve uma psicóloga americana, que é a Christina Maslach. Ela trouxe efetivamente o burnout
como uma doença, né? Ela fez alguns estudos, começou a fazer um grupo de pesquisa, tem um controle maior sobre qual é o impacto, né, dessas jornadas excessivas e tal na saúde emocional desses pesquisados. E aí, a Cristina, ela trouxe um tripé para que fosse identificado o burnout. Então, ela tem uma ferramenta que chama a ferramenta de Maslach mesmo, e essa ferramenta, ela leva em consideração um tripé que é para diagnosticar quando a gente fala de burnout. Esse tripé, ele começa com exaustão emocional, então é um dos primeiros itens para você identificar, né, quando a gente fala de burnout. E aí a exaustão emocional, ela está ligada a uma fadiga intensa, a falta de forças para enfrentar o dia de trabalho e uma sensação, né, de não estar sendo exigido além do que os seus limites emocionais. Então, esse é um dos primeiros pezinhos ali que ela colocou nessa identificação do que seria, né, quando a pessoa está iniciando o desgaste do burnout, a exaustão emocional vem primeiro. E aí, depois, ela colocou como segundo pé a redução da realização pessoal. Então, falta de perspectiva para o futuro, frustração e sentimentos de incompetência e fracasso. E o terceiro, que é um dos mais importantes para a gente linkar com burnout, que é a despersonalização. Por quê? Porque os dois primeiros, a exaustão emocional e a redução da realização pessoal, eles também estão presentes em quadros depressivos ou em quadros de estresse, né, de ansiedade. Então, a gente também tem exaustão emocional em uma pessoa diagnosticada com depressão, com estresse, e a gente também tem uma redução da realização pessoal. Mas a despersonalização, ela é um item muito importante para a gente identificar o burnout. E o que é a despersonalização, né? É um distanciamento emocional e uma indiferença em relação ao trabalho e aos usuários de serviço. O que isso quer dizer? A pessoa com burnout, ela começa a ficar insensível às outras pessoas que trabalham com ela, ao trabalho que está acontecendo. Então, ela começa a ter atitudes de não ligar muito mais para as outras pessoas que estão trabalhando ali com ela. Então, tem essa insensibilidade mesmo de eu vou fazer do jeito que der para fazer e pronto, e acabou. E esse é um quadro bem sério dentro do burnout, né? E é o que traz esse pilar mais forte da despersonalização. E aí eu trouxe aqui algumas diferenças, inclusive, do burnout, da depressão e do estresse, né? Porque eles acabam se intercalando em alguns momentos e confundindo um pouco as pessoas, principalmente quando a gente fala de burnout e depressão, eles têm sintomas muito parecidos que podem confundir as pessoas. Mas quais são as diferenças básicas, né? O burnout, ele tem que obrigatoriamente estar ligado ao trabalho, a uma exaustão e um esgotamento ligado ao trabalho. Ele tem que ter como gatilho principal para todo a exaustão emocional, para falta de vontade para realização pessoal e etc., ele tem que estar linkado ao trabalho. A pessoa consegue muito claramente identificar que todo esse estresse e que todo o processo que ela está sofrendo tem como item principal o trabalho. Já na depressão, a gente tem uma exaustão emocional, a gente tem uma perda de interesse em realizações pessoais e etc. Mas a depressão é uma doença psiquiátrica, né? Ela tem como gatilho algumas coisas como predisposição genética, como o ambiente que a pessoa vive, né? E aí condições socioeconômicas e etc., mas não tem um motivo específico, né? A depressão, ela pode até vir depois de um evento traumático, mas é muito fácil identificar que foi esse evento traumático, né? Mas, normalmente, quando a gente fala de depressão e quando a gente fala de saúde mental,
a depressão ela está ligada muito mais a uma predisposição genética e ao ambiente, quando a gente fala, né, de situação socioeconômica, de tudo que a pessoa está vivendo. E a gente tem, por último, o estresse, que também tem uma exaustão emocional na maior parte das vezes e uma certa diferença, né, de não querer essas realizações profissionais. Mas o estresse, ele tende a ser uma coisa mais específica e pontual. Então, a pessoa que tem um estresse, ele acontece num momento pontual, ela pode ficar alguns dias ali estressada, né, sentindo esse estresse, sentindo uma ansiedade, mas isso não impacta em outras áreas da vida. Então, acho que essas são as principais diferenças quando a gente fala de burnout, depressão e principalmente de estresse ali, né? Aqui, eu acho que é um ponto super importante, super interessante a gente falar sobre burnout, principalmente em 2022. Como a Thalita começou, né? A pandemia aumentou muito os casos de burnout. Na próxima tela eu tenho alguns dados ali mais importantes sobre isso, mas a pandemia trouxe isso muito forte. Só que esse assunto do burnout se tornar uma doença ocupacional, a OMS já vinha trabalhando e pesquisando sobre desde 2019. E aí, com a pandemia, isso foi potencializado, e a partir de 1º de janeiro de 2022, burnout é considerado uma doença ocupacional. Mas aí, Manu, qual é a diferença disso, né? O que era o burnout antes e por que agora tem uma diferença de quando a gente trata de doença ocupacional? Até 2021, o burnout olhava como culpado, de uma certa maneira, o trabalhador, que às vezes não sabia lidar com aquela pressão do trabalho. Então, a culpa recaía sobre o trabalhador, né? Então, o burnout era assim, mas é porque essa pessoa, ela que está pegando muito trabalho, ou ela que não está sabendo lidar com a pressão que ela está sofrendo no trabalho. E porque é muito mimimi que está acontecendo aí. Então, até 2021, era esse olhar e a responsabilidade, né, do burnout era do trabalhador. A partir de 1º de janeiro de 2022, quando a burnout entrou no CID-11 como doença ocupacional, a gente transfere a responsabilidade da doença para o empregador. Então, hoje, as empresas precisam obrigatoriamente entender que elas causam o burnout no trabalhador. Então, falta de gestão ou uma má gestão, né, principalmente de processos, de quantidade de funcionários, de divisão de trabalho, de um ambiente tóxico, que culminam em trabalhadores com burnout. Então, a responsabilidade principal, depois de muitas pesquisas, foi de que, sim, as empresas, organizações e etc., são responsáveis pelo burnout e pela doença dos seus trabalhadores. Então, burnout é tanto quanto um funcionário que faz lá um trabalho super repetitivo e tem, de repente, LER e é afastado, né? LER é da tendinite, etc., e ele é afastado, ele entra como uma doença ocupacional. E burnout também vai entrar para isso. Isso muda, inclusive, muitos entendimentos na justiça trabalhista. Porque até então, quando a pessoa entrava na justiça trabalhista e falava algumas coisas como ambiente tóxico, que a pessoa sofreu um assédio moral dentro daquele ambiente, etc., era um pouco mais difícil de comprovar que aquele esgotamento físico, mental e emocional que aquela pessoa teve, e porque ela pediu demissão forçada desse ambiente, né? Era difícil linkar que a responsabilidade por esse processo era do empregador. E agora, sendo uma doença ocupacional, o entendimento da justiça trabalhista também vai mudar, porque está linkado com isso, né? Sim, o empregador tem uma responsabilidade bem grande em falar sobre isso, né? E em proporcionar um ambiente que seja um ambiente saudável
para seus colaboradores. E a partir do momento que a empresa não oferece isso e acaba tendo funcionários com burnout, ela é responsabilizada, inclusive, a pagar tratamentos médicos para esse colaborador, indenizações, dependendo da gravidade, né, de qual é o impacto que isso teve na vida daquele colaborador. Então, isso é super importante da gente saber que, a partir de 2022, ela é considerada uma doença ocupacional. E aí, assim, o que é o burnout, né? Como é que a gente falou ali um pouco dos 3 pilares que a Cristina trouxe, né? Que aquela psicóloga que se aprofundou um pouco mais trouxe. Mas o que é no detalhe, assim? Qual é o exemplo do dia a dia para a gente conseguir começar a pensar e desconfiar de um burnout? Começa com um isolamento dos colegas de equipe, né? Então, a pessoa já não quer mais estar em momentos coletivos, não quer participar de tomadas de decisões, ela não quer estar ali, ela começa a se isolar desses colegas de equipe, ela tem uma dificuldade muito grande para se concentrar em qualquer tipo de atividade, tem mudanças bruscas de humor, agressividade e irritabilidade dentro dos processos, né? Então, a pessoa já não tem mais aquela paciência para resolver alguns conflitos ou até algum processo que aconteça ali dentro. Ansiedade e depressão, ausências no trabalho, lapsos de memória. E os lapsos de memória, acho que uma curiosidade que a gente tem aqui é que, com a pandemia, além do burnout, já tem algumas pesquisas linkando, né, que o COVID está sendo muito responsável também por lapsos de memória. Então, a gente precisa ter essa diferenciação, né, de que só o lapso de memória ele pode ter uma ligação direta com o COVID, e isso já está comprovado, né? Tem uma ligação, realmente, as pessoas acabaram perdendo um pouquinho da capacidade de memória, e algumas pessoas perderam até um pouquinho da capacidade cognitiva, né, de linkar algumas informações, e isso tem relação com COVID. Mas aí, quando a gente fala de burnout, a gente tem que ter mais de um desses sintomas. Porque se a gente pega mudança brusca de humor, agressividade, irritabilidade, a gente pode estar falando, né, de várias outras doenças que estão ligadas à saúde mental. Então, tem algumas questões de como isolamento, esse lapso de memória, ausência no trabalho, uma baixa autoestima, um estresse crônico, né? Porque é diferente do estresse lá, que acontece em alguns períodos, o burnout traz esse estresse de forma crônica, né? Uma fadiga extrema. Então, a pessoa, ela já acorda para trabalhar muito cansada. Mesmo que ela tenha dormido uma noite super bem, que ela tenha feito toda a sua rotina, na manhã seguinte, ela acorda com uma fadiga extrema, né? Como se ela não tivesse dormido absolutamente nada. O burnout traz isso muito, muito, muito forte. Pessimismo, né? Que nada vai dar certo, que nada do que a empresa está fazendo ou do que aquela pessoa está fazendo ali na apresentação do trabalho vai dar certo. Então, quando os colegas de trabalho começam a trazer novas possibilidades ou novas ideias para transformar um processo, um procedimento ou alguma coisa que está acontecendo ali, essa pessoa tende a começar a colocar que aquilo não vai dar certo, né? Então, esse pessimismo vem muito forte porque ela não tem nem energia para fazer acontecer alguma coisa nova. Então, ela acaba tendo esse pessimismo. E aí, a gente tem no burnout vários sintomas que também são físicos, né? Como cansaço, dores musculares, dor de cabeça, enxaqueca, sudorese, pressão alta, palpitação, crise de asmas e problemas gastrointestinais. Então, esses são os principais sintomas, e lembrando que é importante que seja identificado mais de um sintoma para que você busque ajuda médica, mas a única pessoa, né, as únicas pessoas que podem diagnosticar o burnout são os profissionais de saúde. Então, psicóloga e psiquiatra vão fazer todo um trabalho e uma análise para entender se isso se encaixa na doença burnout, que é uma doença
ocupacional. Mas é bem legal a gente saber quais são esses pontos, até para que a gente possa identificar na gente, né, se a gente estiver nesse processo de burnout, e inclusive nos nossos colegas de trabalho, como é que a gente faz para evitar que isso aconteça dentro dos ambientes que a gente circula, né? Aqui eu trouxe alguns dados, né, pós-pandemia, principalmente. Essa é uma pesquisa da USP, né, que em 2021, então no ano passado, 1 a cada 3 trabalhadores brasileiros foi diagnosticado com burnout. Então, é um número, assim, gritante, né? Foi uma pesquisa, então, que foi feita pela USP, e tem algumas outras pesquisas que confirmam esse dado, né? Algumas pesquisas falam em 33%, então, que seria ali, né, de 1 a cada 3 trabalhadores mesmo, sofre de burnout, principalmente depois da pandemia, pelo uso, né, a tecnologia veio para ajudar muito, a questão do remoto veio para ajudar muito no processo, para que os trabalhos acontecessem e que as pessoas se conectassem, principalmente com pessoas do mundo todo, mas também trouxe um aumento muito grande da carga de trabalho, porque a casa e o trabalho começaram a se confundir, né? Então não tinha mais aquela rotina e aquela quebra de estou indo embora para a minha casa, que por mais que a gente estivesse ali no presencial, você fosse pensando para a tua casa nos problemas que você teve durante o dia no trabalho e etc., você não continuava necessariamente trabalhando. Mas em casa, isso acabou se perdendo, né? Não tem aquela quebra de estou no meu trabalho, desliguei meu computador e agora eu vou para a minha casa com esse espaço. Então, em 2021, que foi o segundo ano da pandemia, isso teve um aumento muito maior. O online trouxe algumas coisas como câmeras ligadas, né? A questão da autoavaliação que a gente faz quando a gente está em reuniões online. Eu tenho até algumas dicas das empresas que eu atendo, que eu falo que, se possível, quando você participa de reuniões online, você esteja com a tua câmera aberta ali, mas que você tire a sua própria imagem, porque a gente tende a ficar se olhando para quando a gente está numa reunião e a gente está falando, e isso fez com que aumentassem significantemente as operações de cirurgias plásticas. Então, vejam, gente, como assim, tudo está super ligado, né? A gente está falando de burnout, a gente está chegando no assunto de cirurgia plástica. Por quê? As pessoas começaram a se ver tanto nas reuniões online que começaram a achar muitos defeitos, do tipo, nossa, mas o meu nariz, eu estou olhando o tempo inteiro para o meu nariz, porque a gente não se olha o tempo inteiro. Você se olha no espelho, mas passa um pouco, você vai, né? Então, e quando você passa 8 horas praticamente do dia do teu trabalho ali, se olhando, e a gente tende a ficar se analisando quando estamos num ambiente online, as pessoas começaram mas a minha orelha tá diferente. Mas o meu nariz, putz, podia ser um pouquinho mais fino. E a minha boca, acho que está faltando, acho que eu vou colocar um pouquinho mais. E aí a gente teve um aumento gigantesco em 2021 de cirurgias plásticas, principalmente na região do rosto, né? Porque tem essa sobrecarga da sua própria imagem, que também está ligada ao burnout. Outra coisa que a pandemia e o online trouxe isso muito forte é o sentimento de estar sempre sendo observado, né? Porque quando a gente trabalhava no presencial, você trabalhava com pessoas ao teu lado ali, mas não necessariamente as pessoas estavam te olhando. E algumas empresas, lá no começo de 2020, exigiam, né, que o profissional trabalhasse, sim, de casa, mas trabalhasse com a câmera aberta e trabalhasse com dentro de uma sala de reunião ali mesmo, que estivesse fazendo o seu próprio trabalho, né, que não estivesse numa reunião. Mas a pessoa tinha que estar o tempo inteiro ali online, o tempo inteiro apresentando a sua produtividade, né? Colocando isso para apresentar para a empresa. Além de, né,
uma pressão sobrenatural e um medo muito grande das pessoas de perderem seus próprios empregos. A gente teve uma diminuição de postos de trabalho em 2020 de cerca de 37%, né? Então, do que a gente tinha no começo de 2020 para o final de 2020, no primeiro ano de pandemia, a gente teve uma diminuição de 37% de postos de trabalho, e essa informação é a informação que a gente tem dentro do Ministério do Trabalho, que o E-Social passa todas quando a gente fecha a folha de pagamento, né? A gente faz essa comunicação automática para o Ministério do Trabalho. E em 2021, a gente ainda teve uma redução de 12% dos postos de trabalho. Agora, em 2022, é que a gente está começando a ter um pouquinho de recuperação desses postos de trabalho, estão voltando um pouquinho para a normalidade, mas essa pressão e essa ansiedade de perder o seu emprego e perder o seu sustento também fizeram com que as pessoas trabalhassem muito mais e mostrassem muito mais o que elas tinham ali, né? Olha meu empregador, eu estou aqui dando o máximo, dando meu sangue, eu estou trabalhando 12, 14 horas por dia, então se você for mandar embora, você não vai me mandar embora, né? Você vai mandar embora o outro fulano aqui que não está. Então, esse medo também, muito ligado à perda de emprego, acabou aumentando ainda mais o burnout, né? O Brasil está na segunda colocação no ranking de países com trabalhadores com cansaço excessivo, o que também é super preocupante, né? E 86% das empresas não agem para impedir a síndrome de burnout. Então, quando a gente vai olhar para o mercado brasileiro hoje, 86% das empresas não olham para a saúde mental e nem fazem programas ou programas de qualidade de vida, acompanhamento de saúde mental e etc. 86% das empresas brasileiras não olham para a saúde mental do seu colaborador. O que explica porque temos 1 a cada 3 trabalhadores brasileiros sofrendo de burnout, né? Então, essa última informação explica totalmente ali a primeira explicação. Quais são as principais causas observadas, né? Então, assim, tudo bem, é uma doença ocupacional, né? Ela está ligada 100% ao trabalho e ela tem que estar linkada sempre para ser burnout, ela tem que estar linkada ao trabalho, mas quais são as principais causas observadas, né? O que vai levando ao burnout? E eu acho que é importante, antes da gente falar das principais causas, é que o burnout, ele não é uma doença que acontece do dia para a noite, né? O burnout é uma doença gradativa, então ela vem acontecendo ao longo do tempo e quando essas principais causas vão se somando até chegar no esgotamento físico e na pane geral, né? É quando o teu corpo faz você parar efetivamente, né? Porque você chegou no teu esgotamento físico e mental máximo, né? Então, quais são as principais causas do burnout? Estresse constante, então, um local de trabalho onde o tempo inteiro você é colocado em situações de estresse, longas jornadas de trabalho, né? Então, aquelas jornadas que as pessoas acabam realmente trabalhando 12, 14 horas por dia, um volume de trabalho excessivo, né? Então, quando a empresa tenta enxugar muito a equipe por questões de custo e etc., e aí um profissional acaba assumindo o papel de 2, 3 outros profissionais, né? E acaba ficando com esse volume de trabalho excessivo. E quando a gente fala com volume de trabalho excessivo, a gente está quando a gente fala de volume de trabalho excessivo, a gente tá falando muito dessa cobrança mesmo, né? Porque a pessoa nunca dá conta de fazer tudo que ela tem para fazer. E isso vai gerando uma ansiedade, um estresse muito grande, né? Porque é o tempo inteiro eu com coisas para fazer,
coisas para fazer. Isso vai afetando a nossa saúde mental, né? Cobrança e pressão excessiva, problemas com outros colaboradores, falta de descanso no trabalho, né? Que está muito ligado ali nas longas jornadas de trabalho, e responsabilidades em excesso. Aqui na responsabilidades em excesso, o cuidado que a gente tem que ter é que não é que as empresas não podem dar responsabilidade, ou tem que ficar com medo de, meu Deus, mas eu não... Então, eu não posso mais dar responsabilidade para o meu colaborador, porque pode chegar num burnout. Não, mas a gente tem que entender qual é o nível de responsabilidade para cada um dos colaboradores que a gente tem. Entender a senioridade, por exemplo, da pessoa. Porque se eu pego um profissional mais júnior, eu tenho que cuidar com qual é o nível de responsabilidade que eu estou dando. Porque como ele não tem a capacidade técnica ainda super formada, essa responsabilidade em excesso vai acabar desencadeando alguns processos, né, naquela pessoa de não saber como resolver aquilo, que vai acabar trazendo um estresse constante, né? Tem uma cobrança e uma pressão excessiva, isso entra muito em assédio moral, em ameaças, terrorismo, né? De que se você não me entregar isso, você vai ser mandado embora, porque o teu nominho está aqui, você vai ser o próximo da lista. Então, quando a gente fala desse tipo de cobrança e pressão, a gente está falando desse tipo de caso. A gente não pode confundir de que, então a gente não pode mais cobrar ninguém, não pode fazer mais nada. A gente pode, mas quando a gente fala de estresse constante, cobrança e pressão excessiva, responsabilidade em excesso, a gente está falando muito sobre assédio moral, esse tipo de terrorismo, e que, infelizmente, gente, acontece muito, muito, muito ainda dentro das empresas, e até de empresas super bem conceituadas, né? Eu acho que aqui eu vou entrar num assunto até um pouquinho delicado. Eu não sei se vocês acompanharam as notícias dessa semana, mas teve uma situação com um estagiário de direito num escritório, que eu não vou falar o nome, obviamente, né? Num escritório muito famoso em São Paulo, né? Era um menino de 19 anos e ele nem deveria, né? Porque a legislação não permite que isso aconteça, né? Que o estagiário de advocacia seja responsável por prazos de processos, né? Quem tem que ser responsável por controle de prazo é sempre o advogado. Mas esses grandes escritórios, visando o lucro e visando, né, só isso, e não ligando para a saúde mental ali dos colaboradores, deixou um prazo na mão de um estagiário de 19 anos, né? E é um grande escritório em São Paulo. E esse estagiário, essa semana, ele perdeu um prazo. E uma das donas desse grande escritório chamou a atenção dele, provavelmente de uma maneira que tinha um assédio moral gigante, né? Porque inicialmente ela fez isso na frente de todo mundo, né? O relato é de que ela chamou a atenção dele na frente de todos os outros colaboradores, falando palavras de baixo calão, palavras ameaçadoras e etc. E o que aconteceu logo em seguida? Esse estagiário de 19 anos arrebentou uma das travas de segurança da janela do próprio escritório e se jogou do 7º andar. Então, assim, isso aconteceu semana passada. Até quando eu estava preparando, depois que eu tinha conversado com a Thalita, e eu estava preparando o material de burnout, eu falei, gente, preciso falar sobre isso, assim, do quão sério é o burnout mesmo, porque a gente ainda escuta que é mimimi, que a pessoa não aguenta pressão, nanana. E, gente, uma pessoa tentou tirar a própria vida e, com certeza, esse estagiário sofria de burnout, né? Com certeza, assim, absoluta. Com muita sorte, ele não faleceu, né? Então, até por isso que eu estou contando essa história aqui. Ele acabou batendo num toldo, numa coisa, e teve alguns ferimentos, mas está estável e etc. Mas eu acho que é importante para vocês entenderem
a seriedade do assunto quando a gente fala de burnout. Uma outra coisa que está muito linkada com isso é, se vocês estão ligados no LinkedIn e estão acompanhando algumas coisas mais próximas no LinkedIn, assim, tem tido uma enxurrada de pessoas contando sobre os seus processos de burnout, inclusive em empresas que têm o selo do Great Place to Work, que o selo do Great Place to Work é aquele selinho que é o melhor lugar para trabalhar, né? A empresa passa por um processo onde os funcionários respondem um formulário e ela ganha um selo dizendo que aquele lugar é um lugar, um dos melhores lugares para se trabalhar. E o LinkedIn vem trazendo isso muito forte, porque como a gente tem falado mais sobre saúde mental, né? Como as pessoas têm conversado mais sobre isso, as pessoas têm se sentido mais à vontade para expor o que vem acontecendo, tem enxurradas, mas enxurradas de depoimentos de pessoas falando que sofriam assédio moral, que o processo de desligamento ou processos de feedback não é nada humanizado, mesmo dentro dessas empresas. Então, a gente também precisa cuidar um pouco sobre o que é isso, porque as empresas também têm entendido essa necessidade do público, né? Falando muito sobre saúde mental, e aí elas acabam maquiando um pouco um processo do tipo, a gente cuida da sua saúde mental, mas quando você está no dia a dia ali, isso não é tão levado a sério, né? Tão falado. E aí, acho que para a gente terminar, né? A gente falou muito sobre o burnout, mas como é que a empresa pode reduzir os riscos de burnout, né? Qual é o cuidado que cada uma das empresas tem que ter? O primeiro ponto é um incentivo ao cuidado pessoal. Foi-se o tempo que ser workaholic e trabalhar enlouquecidamente era uma coisa legal e a ser aplaudida, né? Porque, infelizmente, a gente teve um período aí, né, que você falar que você estava cheio de trabalho, que você estava o tempo inteiro trabalhando, muita coisa, era uma coisa que era aplaudida por muitos, né? Então, a gente tem que voltar um pouquinho atrás aí e pensar principalmente em como empresas a gente incentiva o cuidado pessoal, porque é importante que a gente tenha momentos de lazer, é importante que a gente tenha momentos com a nossa família. Isso fazem a construção do nosso ser social, né? O trabalho, ele é uma parte do que nós somos, né? Então, é importante que tenha esse incentivo realmente ao cuidado pessoal, de lazer, de momentos com família, amigos, de descontração e etc. Um parênteses, tá, gente? Aqui, quando a gente fala de momentos de descontração, não adianta a empresa colocar puff, mesinha de pimbolim, mesa de sinuca lá, videogame e etc. Se no dia a dia isso não acontece. Eu falo para os meus clientes, eu atendo algumas startups aqui em Curitiba, né? A gente tem um meio do Vale do Pinhão aqui, que é bem forte em Curitiba, que eu não sei se alguém conhece, mas que é um lugar, uma aceleradora de startups, né? E para mim tem uma coisa muito, muito, muito forte, que é assim, teve um boom de salas de descompressão, né? As empresas colocaram em vários lugares as salas de descompressão. Gente, isso para mim é o maior absurdo, porque para existir uma sala de descompressão é porque o ambiente é super de compressão, entendeu? Assim, a pressão está além do normal. E aí a gente vai lá e coloca uma sala de descompressão. Não é isso que vai resolver os problemas do nosso colaborador ou vai transformar o nosso ambiente num ambiente legal, né? Então, não adianta ter puff, não adianta ter videogame, não adianta ter sala de descompressão se o ambiente é um ambiente o tempo inteiro com pressão, né? Falar abertamente sobre esgotamento profissional. A gente precisa perder um pouco o medo e eu acho que saúde mental e doenças relacionadas à saúde mental ainda tem um tabu muito grande, né? E a gente precisa começar a falar abertamente sobre esgotamento profissional, de que, de novo, não é mimimi,
não é porque o trabalhador não aguentou a pressão, não é porque o trabalhador tá se folgando, porque o trabalhador... Não é, gente. É uma doença séria, é uma doença que é reconhecida mundialmente, e isso está acontecendo principalmente com essas gerações que estão aí hoje no mercado de trabalho, né? Oferta de flexibilidade, construção de relações institucionais mais horizontais e principalmente colaborativas, construção de uma cultura forte. E aí, a cultura forte, a gente precisa ter muito claro o que a gente quer, porque não adianta a gente ser uma empresa great place to work, não adianta a gente ter essa sala de descompressão, mas a nossa cultura ser uma cultura focada só em resultados, né? Só pensando na entrega que tem que ser feita e excluindo que, nesse processo dos resultados e da entrega, a gente tem várias pessoas envolvidas, né? Então, a cultura da empresa precisa ser muito bem construída, né? E seguida e passada, principalmente, para todos os gestores. Porque não adianta a alta cúpula ali entender que as coisas têm que ser de um jeito, mas os gestores fazerem de outro jeito completamente diferente, né? Ensinar os colaboradores a dizer não e aceitar esse processo, né? Não, eu não consigo participar dessa reunião agora, porque isso vai me sobrecarregar. Não, eu não consigo fazer esse relatório agora, porque isso vai me sobrecarregar. E o outro lado, né, o gestor ou aquele par, começar a aceitar e entender. Nós, brasileiros, temos uma dificuldade muito grande em falar não, né? Nós somos um povo muito mais de fazer uma certa volta toda para falar não. A gente, quando convidam a gente para ir jantar na casa de alguém e você não quer ir, você não fala, tipo, não quero ir na sua casa porque eu não quero, porque eu não tô afim. A gente inventa um monte de coisa, né? Mas eu não posso, porque meu papagaio ficou doente, porque nesse dia eu tenho tal coisa, não. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em falar não, mas é muito importante que no ambiente corporativo a gente consiga ensinar os colaboradores a falar cada vez mais esse não. Colocar limites na comunicação online. Isso aqui traz até um risco de passivo trabalhista, né? Como facilitou a questão da comunicação quando a gente está no remoto, por e-mail, por WhatsApp, etc. Quando a gente não coloca limite nessa comunicação online e a gente recebe o WhatsApp de um gestor pedindo alguma coisa às 11 horas da noite, isso está ligado diretamente e vai, com certeza, culminar numa síndrome de burnout, né? Além de ter passivo trabalhista, porque isso pode significar horas extras, né? Então, e não adianta, gente, a gente mandar assim, 11 horas da noite. Thalita, tô te mandando, eu preciso desse relatório aqui, mas não precisa me responder hoje, não, vê amanhã. Só que assim, a Thalita já abriu a minha mensagem, ela já leu, ela já começou a se preocupar com o relatório que ela tem que me entregar amanhã. Ela não vai ler a mensagem, fechar o celular e falar, beleza, vou responder ela só amanhã, né? Então, você começa a se preocupar. Então, não manda. Se você quer esse relatório só amanhã, manda a mensagem só amanhã. Então, é muito importante que a gente coloque esse limite na comunicação online para que ela aconteça dentro da jornada de trabalho, para não... né, para reduzir os riscos de burnout e principalmente também reduzir riscos de passivos trabalhistas. Combater o assédio moral ou qualquer outra forma de discriminação de verdade, né? Que também tá tendo um movimento muito grande aí de diversidade, inclusão dentro das empresas, porque o público, né, os consumidores têm pedido para as empresas se posicionarem com relação a isso, e as empresas estão se posicionando, mas aí quando a gente vai olhar internamente, a alta direção formada por zero diversidade, né, por pessoas brancas, héteros, homens que ocupam já, né, esse espaço naturalmente, né, porque a sociedade acaba facilitando esse processo, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também quando a gente fala que nós somos um ambiente diverso, mas quando a gente olha para o quadro, né, a diversidade tá muito na base ali, né? Toda a alta cúpula, gestores e etc., são todos formados por
por pessoas que não estão ali dentro de algum tipo de diversidade, e aí a gente pega aquela última faixinha ali e tá cheio de LGBTQIA+, grupos racializados, pessoas com deficiência, e olha como nós somos uma empresa que não discrimina, não faz nenhum tipo de discriminação. Então, reduzir o burnout é também a gente fazer isso acontecer, né, no dia a dia. E aí, terminei. Não sei se passei muito do meu tempo, porque eu falo bastante, tentei me controlar um pouquinho, mas eu falo bastante. Obrigada, gente. Acho que agora a gente, né, Thalita, abre para... Eu vou parar de compartilhar. Exatamente. Manu, super obrigada. Nossa, foi uma excelente explanação sobre a temática. Eu acho que os dados que você trouxe só reforçou a importância da gente, de fato, trazer esse tema para a discussão. Então, eu fiquei muito assustada, né, com aqueles dados de que 1 a cada 3 pessoas do Brasil sofrem de burnout e que a gente é o segundo, né, país onde tem trabalhadores com maior exaustão no trabalho. Então, acho que esses dados só mostram a importância mesmo da gente discutir esse tema, justamente porque a gente vem de 2 movimentos, né? Um de hipervalorizar o trabalho e outro de desvalorizar os transtornos psicológicos, né? Então, acho que por isso que é importante a gente estar nesse espaço de troca mesmo. Então, super obrigada pela sua fala. Já vou passar aqui para a Renata, que está com a mão levantada. Não sei se ela queria fazer alguma pergunta. Renata, por favor. Oi, Thalita, obrigada. Oi, Manu, tudo bem? Manu, justo hoje, olha, eu entrei porque justo hoje a gente teve uma conversa muito profunda, né? Com algumas pessoas que são minhas mentoras. Eu tinha contratado uma adolescente, né? Eu sou mais velha, e tinha contratado uma adolescente de 20 e pouquíssimos anos, 21, 22 anos. A situação era que eu acho engraçado, mas talvez você não ache, porque é da área de recursos humanos, mas enfim, ela falou que iria faltar, né, um trabalho presencial, falou que iria faltar porque por causa da virada do tempo e porque ela tem 2 gatos e poderia atacar a garganta. Eu conversei com as minhas meninas, né, falando, cara, é excessivo demais o que esses adolescentes estão tendo de acesso relacionado, um contraponto assim ao seu discurso um pouco, porque todo esse tipo de informação, claro, tem que falar não consigo, enfim, né? Não é para fazer mal à saúde, mas a cultura não é a hipervalorização, né, de um sucesso profissional, nem nada, mas é uma cultura de entrega, de tá trabalhando, né, a questão do escritório, que eu também estou sabendo. Assim, lógico, né? Imagina algo desproporcional, de baixo calão, de jeito nenhum e tudo mais, mas me parece que todo esse discurso, sabe, parece que relativiza uma importância de um trabalho. Entendo do seu argumento também de valorização colaborativa, cultura horizontal, né? Você ter essas questões, mas eu tenho a impressão, assim, como mais velha, como old school, aquela que era pressionada mesmo e tudo mais, que a gente aguentava, né, numa medida de uma gestão humana, óbvio, né, empresa preparada, que nem todas são, claro, mas eu acho que perdeu esse equilíbrio, sabe, de você valorizar o seu trabalho, de você entregar as coisas em prol tanto de saúde mental, parece que as pessoas não é supervalorizar o trabalho, mas ninguém mais ama de paixão o próprio sucesso. Eu não sei te explicar, sabe? E eu não sei sua opinião, mas eu sou bem da antiga escola que queria entregar, queria dar certo, deu muito errado, claro, né? Já fui demitida, já um monte de coisas, né? Mas eu acho que perdeu o equilíbrio, sabe? Eu não sei sua opinião.
Olha, Renata, eu também sou... Tenho essa cara jovem, mas também sou old school. Eu acho que você não estava aqui no começo. Eu trabalho com recursos humanos há 20 anos já, né? Então, já não sou tão jovenzinha aí, mas estamos nessa. O que acontece? Eu acho que uma piadinha que faz muito sentido é que as gerações de hoje precisam de terapia porque as gerações antigas não faziam terapia. E isso eu acho que tem muita relação, assim. Acho um absurdo, né, o que você contou sobre a pessoa que trabalha com você. Acho que aí é um outro extremo, né, de falta de responsabilidade do processo e do trabalho, de como as coisas vêm acontecendo. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado sobre a gente aguentava muito, sabe? E estava tudo bem. Porque eu não sei o quanto estava realmente tudo bem a gente super aguentar tudo, né? Ou se simplesmente a gente não falava sobre isso. Porque até então, até pouco tempo atrás, a nossa geração aguentava muito e não fazia terapia. E aí as gerações atuais têm que fazer terapia por causa da gente que não fazia terapia, entendeu? Mas eu acho que a gente aguentava e depois a gente tinha alguns reflexos, né? De um estresse fora do normal, de uma falta de conexão, às vezes, com a própria família, né? Então, mas... E sempre vai ter, Renata, eu acho que uma outra questão que veio para mim agora aqui é que é natural que a gente tenha um conflito de gerações, né? Então, assim, a geração antes da gente acha que a nossa geração não trabalhou tanto, porque a geração, eu não sei quantos anos você tem efetivamente, mas assim, a geração anterior era aquela geração que ficava 20, 25 anos, 30 anos na mesma empresa, por exemplo, né? E aí, quando veio a nossa geração, a gente já não foi a geração que ficou 20, 25 anos na mesma empresa. A gente ficou um pouco mais, né? A gente teve ali, não era de pular de 6 em 6 meses, mas a gente já não ficou 20 anos numa mesma empresa. E a geração anterior provavelmente olhava para a nossa geração e falava: mas esses jovens aí não aguentam nada, mas esses jovens aí, como que pediu para sair da empresa que ele está lá há 10 anos para ganhar mais numa outra empresa, para achar que merece mais? Então, provavelmente, a geração anterior também achou isso da nossa geração. E aí a gente vai ter esse conflito natural com a próxima geração, pensando assim, eles estão fazendo diferente da gente, né? Então, causa uma estranheza e traz um choque. O que eu acho Mas essa que a gente rotatividade que você mencionou, essa rotatividade é interessante, rotatividade. porque aonde vai parar? Aonde vai parar? Então, mas talvez seja um processo que tenha que acontecer para que eles comecem a entender que realmente talvez não seja isso. Ou seja, porque pode acontecer que os trabalhos comecem a acontecer de uma maneira que as pessoas consigam entregar ali dentro dos 6 meses, sai, vai para uma outra empresa, vai entregar nos outros 6 meses. A gente não sabe muito como é que vai ser o mercado de trabalho também, né? As coisas têm mudado muito. Mas o que eu ia te falar é que isso não... eu acho que a gente não pode perder só uma questão de exigência de comprometimento, tá? Eu falo muito, a Fernanda, eu acho que ela saiu. A Fernanda, que estava aqui, ela trabalha numa das minhas empresas clientes, né? Eu até ia pedir para ela dar o depoimento dela para falar sobre. O que eu falo muito? Nessa empresa que a Fer trabalha, a gente tem um público muito jovem trabalhando, né? Então, a média de idade de todos os colaboradores está ali entre 20 e 25 anos, né? A maior parte. E aí, o que a gente fez no processo das coisas acontecerem? A gente tem um processo de rodada de feedback muito bem estruturado, porque a gente tem um comprometimento, a gente exige o comprometimento da outra parte, mesmo sendo jovem. Então, assim, perdeu um prazo, por exemplo, de uma entrega super importante.
não é que você vai passar a mão na cabeça dessa pessoa e vai falar assim, ai, tá tudo bem, meu queridinho, na próxima você acerta. Não é ir para esse lado de frouxidão, entendeu? Que eu acho que eu vi alguém colocando ali. Não é isso. A gente pode cobrar, mas existe uma diferença, por exemplo, e eu falo isso muito nos treinamentos que eu dou, de até o tom da voz que a gente usa. Porque, veja, Renata, se eu viro para você e falo assim, ó, Renata, essa minha garrafa aqui é verde. Esse é o meu tom de voz. Eu vou usar exatamente as mesmas palavras e vou falar para você, Renata, essa minha garrafa é verde. Vocês viram que eu não mudei uma única palavra da minha frase? Eu não coloquei um palavrão, eu não mudei a ordem das palavras. Mas o que passa a primeira maneira que eu falei e o que passa a segunda maneira que eu falei? Então, assim, a gente não precisa ter esse tom agressivo e grosseiro para cobrar alguma coisa. E eu acho que muito claro é assim, ó, o processo de feedback que a gente faz nessa empresa que a Fer é líder de projeto até, como é que a gente faz? A gente faz uma rodada de feedback trazendo fatos e etc. A cada 3 meses. Se depois de 2 rodadas de feedback ali, ou antes, se for alguma coisa muito gritante, obviamente, né? Mas assim, se depois de 2 rodadas de feedback a gente não vê melhoria, a gente não vê desenvolvimento, desliga! Porque assim, essa pessoa, ela vai sofrer a consequência em algum momento. Então, eu acho que a gente só precisa tomar cuidado que quando a gente fala de cuidar da saúde mental, de ter esse cuidado com as pessoas, a gente não está dizendo que a gente vai passar a mão na cabeça de tudo que aconteça, sabe? Então, por exemplo, nesse caso que você trouxe de exemplo, né? De que, o tempo virou e eu vou ficar com dor de garganta. O meu posicionamento seria, olha, aqui na nossa empresa, você sabe que a gente dá toda a flexibilidade, talvez, para você trabalhar, para você fazer as coisas e etc. Mas eu preciso de um comprometimento e eu estava contando com você aqui hoje. Se você estivesse doente já, se você estivesse com uma situação realmente acontecendo com você, eu não pensaria 2 vezes em te liberar para você ficar em casa mesmo. Mas essa justificativa que você está me trazendo é uma justificativa que eu não posso aceitar. Porque se eu abro uma exceção para você, Renata, de que você pode ficar em casa porque você tem 2 gatos e que o tempo virou, eu tenho que abrir essa exceção para todo mundo da empresa. E aí a gente vai perder o controle. Então, assim, regras precisam acontecer. Posso contar com você da próxima vez? Porque isso não pode se repetir. Tudo bem? Tudo bem. Então, assim, você alinhou de uma forma muito firme com aquela pessoa, de que aquela atitude não é aceitável dentro do teu processo. E aí, assim, Renata, fez isso de novo? Eu não pensaria 2 vezes em dar oportunidade para outra pessoa que queira trabalhar. É que as minhas mentoras, que também são gestoras em outros lugares e tudo mais, a gente começaram a contar casos mirabolantes, que tem uma que fala, antes do estagiário ficar doente, já fala, desejo melhoras, mas calma. Já um dia antes, já deseja melhoras para a pessoa. Eu não sei te explicar, parece que ficou tudo muito frágil, sabe? Muito humanizado no sentido pejorativo, tá tudo muito... os jovens parecem estar achando que a gente precisa, de fato, carregá-los no colo de alguma maneira, sabe? Se não é assim, eles escolhem outro lugar. E tá tudo bem. Acho que tudo bem, sabe? Eles escolherem outro lugar que não tá de acordo com o que você tem. Porque eu acho que a cobrança do comprometimento pode acontecer. E a partir do momento que aquela pessoa não está entregando para você o que você espera, eu acho que tudo bem ele ir para outro lugar. Esse pelo menos é o que eu dou de orientação, né, para os meus clientes, é que tudo bem, a pessoa tem que querer estar aqui também, né? A gente está fazendo a nossa parte como empresa, mas a gente tem que... o colaborador também tem que fazer a parte dele, né? São direitos e deveres para que as coisas aconteçam. Então, acho que tem que ter esse olhar aí. Muito bem, gente. Vou passar a palavra aqui para... Manu, obrigada pelo papo.
Vou passar a palavra para a Meire e depois a gente já vai ter que ir encerrando, porque a gente já atingiu aqui o nosso tempo. Mas, Meire, por favor, faça a sua pergunta, a Manu depois dá uma resposta e a gente já vai encaminhando para o final. Vou tentar ser breve aqui, que já estourou o tempo, né? Boa noite, prazer te conhecer, Manu. Muito bom esse seu tema aqui. Manu, eu venho de uma geração também que a gente não tinha líderes, a gente tinha chefes, né? Então, a gente, né, obedece quem tem juízo, né? Senão, não vira. Mas eu já fui uma pessoa mais rebelde da minha época. Ficava bem naquele lugar, não quero saber se tinha 3 dias, 4 dias, e ia embora. Eu tenho, comigo, alguns valores, alguns não, os meus valores não são negociáveis. Hoje, eu estou criando uma mentoria, eu trabalho com captação de material, trabalho com separação de materiais, e hoje eu estou sendo procurada para, inclusive, dar mentorias em empresas que estão surgindo hoje. Com essa falta de emprego, as pessoas estão vendo oportunidade no material de reciclagem. E eles estão fazendo de uma forma completamente errônea. Eu falo para eles, vocês vão fazer o mesmo do mesmo, não teremos resultados. Vocês estão falando de meio ambiente e vocês estão catando coisa no lixo. Reclama do catador que rasga e vocês estão fazendo coisas iguais. Na contratação, que é o meu olhar, eu já tive equipes de trabalhar com isso e eu sempre me preocupei, e isso eu vou falar em 1999 e em 2000, tá? Então, quando eu contratava uma pessoa, não dá para saber os valores, não dá para saber as habilidades, etc. Então, a pessoa vinha e falava, o trabalho é esse. É duro, é pesado. Não dá para falar que tem dor nas costas. Vai pegar peso. Eu, como mulher, se carrego tanto num braço, você, como homem, por força física, no mínimo, você carrega mais 30%, 40% que eu. E se você fizer corpo mole, para mim, você não serve. E aqui, não pode roubar, não pode pegar. Se você quiser alguma coisa, me peça. A gente negocia ou você ganha. Se eu abrir exceção para você, tem que abrir para todos. E eu fui observando, tinha pessoas que não eram felizes em algumas partes. Por exemplo, numa mesa de separação, tinha um rapaz que não era feliz. Eu falei, e eu perguntei, por que você não é feliz? Eu gosto de desmontar. Eu falei, não seja por isso. Vamos ver se você vai ser feliz lá. Levei lá no fundo, tome aqui um monte de ferramentas, o que você precisar, me diga. No momento eu tenho isso, isso, isso. Vejo o que você quer, que você precisa para a sua produtividade. Nunca me deu trabalho. Então, eu acho que eu vou ouvir, tá? Eu venho de uma cultura de ser pau mandada. Faça, obedeça, senão. E eu nunca gostei de empresa assim. Eu sempre gostei de empresas que me dessem a liberdade de pelo menos sentar e fazer o que eu tinha que ser feito, não além, como já me falaram. Olha, a faxineira faltou, você limpa o banheiro? Eu falei, desculpa, você me contratou para X função, não para limpar banheiro. Se a faxineira está de férias, coloque outra no lugar, não a mim. Então, eu perdi emprego rápido. Aliás, eu não dava nem tempo de me mandar embora. Eu já pedi as contas, que eu não era obrigada. Então, é uma questão um pouco de amor próprio e das crenças que a gente traz. Não vou dizer para você que eu não tive problemas. Acho que estourar meus problemas agora, nessa pandemia aí. Mas antes eu achava que eu era muito resolvido. Então, hoje, na minha mentoria, já que você está começando uma empresa, eu falo para a pessoa assim, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar você, seus sócios ou sócio, e veja qual o seu valor individual, o valor do teu sócio. O que é que você não negocia nem com ele, nem com ninguém? Bate de vocês, aí vocês podem ter uma sociedade. Se não bater, já nem abre. Já nem põe CNPJ. A partir disso, vocês vão saber os valores da sua empresa. E a partir disso, você começa a contratar pessoas com esses valores. As habilidades, lógico, eu vou pegar uma pessoa no setor de administração, lógico que eu vou pegar uma pessoa com habilidade. Mas se os valores dessa pessoa não batem com a sua empresa, eu falei, nem entra. E a cultura que nós temos hoje, que está, como a Renata falou, essa fragilidade, essa falta de comprometimento, eu acho que a gente já traz lá de trás, que a gente aguentava. Só que ninguém é obrigado a aguentar. E o direito de ir e vir já fica meio que questionável quando se fala faça, não questione. E aí começa esses montes. Já se foi se falado há tanto tempo atrás que o grande fator de doenças do século XXI é os ser mentais, emocionais. Já estava previsto.
E eu concordo com você, Mary, quando você diz que isso é um processo que já vem lá de trás, mas é que hoje a gente está falando um pouco mais, né, sobre Sim, isso. porque Então, hoje está rápido. Hoje de onde você está falando? de Curitiba. Pois é, eu estou aqui no interior de São Paulo, no meio do mato, num sítio. Entendeu? Uhum. A gente assiste guerra na televisão assim, ó, vai começar uma guerra. Então, assim... E a Então, informação chega muito rápido, né? A gente tem exato, muito mais informação sobre exato. tudo o que acontece, né? Então, eu acho que cabe a nós, eu estou tomando o meu papel aqui eu vou montar uma equipe futuramente, que eu até fiz liderança aí com a água, que me ajudou muito nesse processo. Eu falei, eu não quero ser chefe de nada, eu quero ter uma equipe, talvez eu sonhe um animal, eu não acho que é. Diálogo, e a crença que eu trago, se eu não quero para mim, não vai dar para eu andar com aquela pessoa que precisa ser pau-mandado. Para mim não vai funcionar. Mas também, se a pessoa, às vezes, não é um proativo, é ser humano. Mas eu não acho que seja um sonho ou que seja uma coisa utópica, porque eu vejo isso no dia a dia de alguns clientes, assim. E eu acho que isso entra um pouco do que eu respondi até para a Renata, de que se a pessoa não está satisfeita ali, tem que sair mesmo, entendeu? A gente não tem que fazer nada para ficar segurando a pessoa ali, porque precisa bater, né? Como você disse, acho que foi uma frase muito bem falada da questão dos valores, né? Então, não adianta eu trazer um profissional para dentro da minha empresa que não concorde com os mesmos valores que eu. E isso não tem relação com idade, porque a gente pode achar uma pessoa com mais idade, que não seja tão jovem, que também não vai seguir, né? Que também não vai estar ok com os mesmos valores que a gente tem. E principalmente a gente falando do mundo nos últimos anos, né? Que tem extremismos em todos em tudo que a gente fala, né? Tem extremismo. Tá muito binário, né? Ou você é ou você não é. Não tem como. E para muito... tudo, né? Quando a gente fala sobre tudo, não existe mais vamos conversar sobre isso. É aqui ou é aqui e pronto, e acabou. Então, principalmente por estarmos vivendo uma época que tem isso muito forte, né? Essa coisa que é binário, que ou é isso ou é isso, que as pessoas que trabalham com a gente precisam ter valores muito alinhados com o que a gente tem. Porque se a gente está aqui, né, a gente acredita nisso, e a gente tem uma pessoa que acredita aqui, uma não vai convencer a outra, e a gente nem tem que perder tempo tentando convencer a outra a mudar, porque a gente está falando de valores, a gente está falando de crenças, a gente está falando do que eu falei um pouco, né, de uma construção do ser social que a gente é ali, e envolve o que você teve da tua família, envolve o ambiente onde você cresceu, envolve por onde você já passou, por onde, né, por tudo que tem, que forma, né, vai colocando um degrauzinho em cima de degrauzinho para formar tudo que você é. Então a gente não consegue convencer a outra pessoa daquilo. Por isso que ela precisa estar alinhada com. Isso, eu tenho isso aqui. Porque ninguém muda ninguém. Exatamente. Eu não aceito isso aqui dentro da minha empresa. Tá ok para você? Tá ok para você. Não tá? Não tem por que insistir daquela pessoa ficar, porque mais para frente vai dar problema de novo, né? E como você falou, a gente não muda ninguém. A gente pode ajudar a pessoa, e aí, principalmente eu falando da área de recursos humanos de tanto tempo, né? Quando a gente faz processos de desenvolvimento, a gente consegue desenvolver alguns pontos daquela pessoa e melhorar algumas coisas. Mas a essência dela, tá ali, e isso não vai mudar, assim, né? E a pessoa só se desenvolve e só melhora naquilo que ela quer também. Porque eu posso virar para você e falar, Meire, eu acho que você tem que desenvolver tal coisa. Se para você não faz sentido, vai entrar por aqui e sair por aqui. Porque a gente vem dessa cultura, né? De que é uma frase muito bem dada agora, depois depois dos anos 2018, 2015 para cá, a gente contrata pela competência e descontrata como fala, pelo comportamento. Eu falei, cara, então inverte. Quando você vai fazer uma entrevista, já observa o comportamento. Você vai pegar, provavelmente, fichas de pessoas no administrativo, na contabilidade, mas você vê qual o comportamento desse cara. Se esse comportamento desse cara é ok,
com certeza você vai poder falar para ele melhorar nisso aqui na habilidade que ele tem. Você vai conseguir ter diálogo, porque se o cara não tem comportamento dínico, eu falei, e se você está me falando que quer criar uma empresa humanizada, eu falei, gente, chegamos num absurdo, de que agora a gente tem que falar, temos que ter empresa humanizada. Eu quero entender quem é que toca uma empresa se não é um ser humano. Né? Não, sempre foi humanizada, Já né? virou Sempre louco, teve. né? Então, E você sabe que isso que você falou, a Thalita vai expulsar a gente daqui, vai. mas assim, você sabe que isso que você falou é técnica, sim, a gente aprende. A parte técnica, a gente ensina. Agora, comportamento a gente não ensina. Porque não adianta, né? O meu comportamento eu não consigo ensinar para você, mas técnica eu consigo. Thalita, pronto, a gente não vai mais. Não vamos mais prorrogar. Não, Obrigada, mas viu? foi Obrigada por tudo. excelente. Fiquei pensando que a gente vai ter que marcar a parte 2, porque eu acho que esse espaço de troca é o mais rico. Então, sim, Ana, respondendo essa pergunta, está sendo gravada. Eu vou disponibilizar depois no nosso canal do YouTube. Então, para quem não conseguiu assistir, para quem entrou mais tarde, vocês poderem ter acesso a todo esse conteúdo. E com certeza a gente pode marcar uma segunda rodada, mais para discussão mesmo, porque eu acho que é o que acaba sendo mais produtivo mesmo, né, gente? Acho que é super importante mesmo a gente ter esse espaço. Então, mais uma vez, Manu, queria agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, agradecer também a todos que estiveram aqui presentes, aqueles que participaram, fizeram perguntas, mandaram no chat. Essa interação ela é sempre muito importante, muito valiosa. Duas últimas coisas. Queria pedir para quem puder abrir a câmera para a gente tirar aquela foto para registrar esse momento. Então, vamos lá, quem puder aí. O resto do pessoal, se puder ligar a câmera para a gente tirar foto. Enquanto isso, enquanto vocês estão se arrumando, né, abrindo aí as câmeras, se preparando, eu vou encaminhar aqui no chat o formulário de feedback, como sempre, né, ele é super importante, gente, a avaliação de vocês, para a gente entregar um conteúdo cada vez melhor. Então, muito bem, Leia. Então, vamos tirar aqui a nossa fotinho. 1, 2, 3. Aí, a Ana abriu, muito bem. Muito bem, hoje não tem problema. Quem não puder abrir, tudo bem. Muito bom, Andréia. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e... Mais uma. Perfeito. Pessoal, então, muitíssimo obrigada pela presença e participação de todas, viu? Foi uma noite muito proveitosa. Obrigada, Eu queria Manu. agradecer também, brigadão, Thalita. viu, Thalita, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer conhecer vocês, tá, gente? E é isso, super estou à disposição para a gente ter outros momentos aí de conversa, porque essa discussão com certeza é muito rica. Brigadão, viu?